Informação exclusiva: Breno Bidon está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid. Nos últimos dias, o representante do clube espanhol entrou em contato com um ex-funcionário do Corinthians, acenando com uma proposta de 18 milhões de euros ou 111 milhões de reais. A oferta, inclusive, já foi repassada ao representante do atleta, que deve apresentá-la nos próximos dias ao Corinthians. Timão, que detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, contrato recentemente renovado até 2029. Importante registrar que o Bidon já esteve na mira e na pauta de outros clubes da Europa e também do Oriente Médio. O Al Ahly foi um dos interessados. Corinthians tinha o sonho de vender o Bidon por algo na casa dos 20 milhões de euros. Resta saber se essa oferta do Atlético de Madrid agrada numa temporada marcada por poucas vendas de jogadores no Timão. Corinthians, inclusive, inicia a temporada sonhando com 240 milhões de reais com transferências de atletas, mas uma nova estimativa feita pelo presidente Osmar Stabile aponta cerca de 88 milhões de reais com transferências de atletas. Repetindo, 111 milhões de reais com o Breno Bidon, 90% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, e o Corinthians teria a possibilidade de ficar com cerca de 100 milhões de reais desse jogador. Pergunta que eu deixo é: vale a pena vender o Breno Bidon por tais cifras ou dá para segurá-lo por mais tempo imaginando propostas maiores? Só para completar, registrar ainda que Guinegão é outra possibilidade de venda grande para o Corinthians nos próximos meses. Atacante que foi sondado pelo Zenit, clube russo, chegou a sugerir uma oferta de 15 milhões de euros entre valores fixos e bônus. Bom, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. E essa história de que há jogadores chateados dentro do Corinthians, a primeira demonstração pública sobre o tema foi dada por Memphis Depay depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio. Nesse domingo, na Neoquímica Arena, o atacante holandês disse que o clube e os jogadores sabem o que precisa ser mudado no dia a dia para que o Corinthians seja mais competitivo. Fui apurar essa história e consegui entender que outros atletas experientes e próximos ao Memphis Depay entendem que as questões políticas têm causado prejuízo no dia a dia do departamento de futebol. Que questões são essas? A fritura a Fabinho Soldado incomoda os jogadores. Vários dos atletas líderes, como Memphis Depay, Maicon, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, gostam do Fabinho Soldado e entendem que ele precisaria continuar para a próxima temporada. Tenho cravado para vocês que ele fica somente até dezembro. A indefinição sobre o planejamento para 2026 também preocupa. Atletas como, por exemplo, Thales Magno, Ángel Romero, entre outros, gostariam de ter uma posição definitiva da diretoria. Eles ainda não foram avisados se ficam ou não ficam para o próximo ano. Outro problema que chateia: o Corinthians tem contra si 2 transfers bans, que impedem que o Timão busque reforços, e isso causa dificuldade na montagem do time. Mas, porém, contudo e todavia, é só importante lembrar que foram os jogadores do Corinthians que levaram a política para dentro do campo de futebol. Vale a lembrança de que no auge da crise envolvendo Augusto Melo, os atletas estiveram em campo segurando faixas de apoio a Augusto Melo, que depois sofreu impeachment diante de uma série de escândalos, especialmente envolvendo o caso Vai de Bet. Ele está sendo julgado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime qualificado. Diante desse cenário, dá para dizer que a iniciativa dos jogadores de defenderem um dirigente que se mostrou, pelo menos até esse momento, culpado, foi um grande tiro no pé dos atletas. Jogadores que defendem o Fabinho Soldado, e o Fabinho está muito queimado dentro da diretoria, exatamente por conta de alguns movimentos, como, por exemplo, um aumento salarial às vésperas da queda do Augusto Melo. O Fabinho ganhava 250 mil reais por mês e teve seu salário aumentado para 370 mil, com direito a mais um reajuste no fim dessa temporada. Se ele permanecer para 2026, terá seu salário aumentado para 430 mil. Ninguém da diretoria do Corinthians entende esses 2 últimos reajustes completamente fora da realidade. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que nessa segunda-feira o Corinthians foi avisado que terá de pagar 704 mil reais de indenização ao atacante uruguaio Franco Delgado, jogador que passou pela base sem destaque nenhum, conseguiu a rescisão do seu vínculo em 2024 por falta de pagamento do fundo de garantia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre um novo titular do Corinthians e dono de um dos menores salários do elenco.
Tem jogador do sub-20 que ganha mais do que esse titular, eu me refiro a João Pedro Tioca, que segue com vencimentos de 35 mil mensais. Importante registrar que ele foi titular, ele se tornou titular recentemente. O técnico Dorival Júnior decidiu confirmar sua dupla de zaga com Gustavo Henrique e João Pedro Tioca. Dieguinho, recentemente promovido da base para o profissional, ganha mais do que o Tioca. Ele renovou recentemente seu contrato e passou a ter salário maior. Há 3 jogadores do sub-20 com vencimentos superiores aos 35 mil reais do João Pedro Tioca. Importante registrar que o Tioca quer muito a renovação do seu contrato, até para ter um reajuste salarial. Até esse momento, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, não o procurou para debater sobre essa renovação. Vale também a lembrança de que o contrato do Tioca com o Corinthians se encerra em dezembro de 26. E se essa conversa demorar muito para acontecer, ela pode ter um efeito extremamente negativo. Imagina se o Tioca, em janeiro do ano que vem, decide que não vai mais renovar. A partir de julho de 2026, ele pode aguardar para assinar um pré-contrato, deixando o Corinthians de graça. Dá para contar também que ele já teve sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Para a sorte do Corinthians, muito identificado com o timão, o Tioca quer renovar seu contrato para escrever sua história no seu clube do coração. Nicola, fala do Corinthians se tem alguma coisa boa. Boa. Deixa eu pensar o que tem de legal do Corinthians para contar para vocês. Marco Belo chegou a contar sobre um descontentamento de parte do elenco com a diretoria por conta de questões políticas. Esse é um movimento que já existe, especialmente entre os jogadores mais veteranos e mais próximos do Memphis, mas não é nada que coloque em risco, por exemplo, a chance de título do campeonato da Copa do Brasil, né? O Diego Rodrigues, Nicola, sabe o que a diretoria do Corinthians pensa em fazer sobre os transfer bans? 2026 preocupa. Diego, surgiu hoje uma notícia de que o Corinthians pretende pagar 40 milhões de reais à vista ao Santos Laguna em dezembro. O problema é que só esses 40 milhões não vão ser suficientes, né? O Corinthians vai precisar também de mais ou menos 44 milhões de reais para pagar ao Matias Rojas. E aí vai tentar convencer o meio atacante paraguaio a receber essa grana parcelada. Com o Santos Laguna não há chance de parcelamento. O Santos Laguna já recusou diversas tentativas do Corinthians de quitar essa dívida de forma parcelada. E os name rights da Arena não vai rolar? Diego Rodrigues, não é uma operação fácil. O Corinthians hoje tem um contrato relativamente ruim, 15 milhões de reais por ano com a Hypera Pharma, mas todas as empresas que têm demonstrado interesse são casas de apostas esportivas. E para que o Corinthians feche com uma casa de apostas, ele precisa que essa casa também esteja no patrocínio master. E se o acordo dos name rights é relativamente fácil, o do patrocínio master já é mais pesado, porque a Esportes da Sorte paga 103 milhões de reais por ano na camisa alvinegra, é o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil, só atrás do Flamengo, tá? Marli Vieira com like número 11, o Bruno Salvador, patrocínio master e name rights. Além do estacionamento, me responda, Brunão, sem novidades sobre os 3 temas, tá? O que a gente sabe é que o Corinthians tem conversado, a busca por novas receitas faz com que o presidente Osmar Stable trabalhe em cima da ideia de um novo patrocinador master, de um novo name rights e também de um acordo em relação ao estacionamento. O estacionamento é o que está mais avançado, já acordo com uma empresa. O Corinthians está acertando a rescisão do contrato com a Índigo, vai pagar cerca de 11 milhões de reais para rescindir esse contrato e essa grana vem do futuro parceiro. O Lion, eu queria saber, me colocar seu Maicon. Eu queria saber se o Maicon vai permanecer no Corinthians em 2026, sim ou não. Lion, o craque Neto contou no domingo, no programa dele, lá na TV Bandeirantes, que o Maicon será comprado por 2 milhões de euros. Neto tem muito boas fontes dentro do Corinthians, mas fui checar com uma pessoa que trabalha com o Maicon, uma pessoa da equipe do Maicon. A pessoa disse, Nicola, já houve um primeiro contato, o Corinthians demonstrou interesse em ficar com o Maicon, que quer ficar no Brasil. Entre voltar para a Ucrânia ou permanecer no Corinthians, a prioridade do Maicon é ficar no Corinthians. Beleza? Beleza. Tem acerto? Não. Já tem uma negociação encaminhada? Não. O que essa pessoa do staff do Maicon me contou é que nessa semana o Corinthians e o representante do Maicon se reuniriam. E o Corinthians diria qual é a estratégia. Bom, a gente quer ficar com o Maicon, mas a gente topa comprar, a gente quer um reempréstimo. Tudo isso vai ser discutido nesse encontro que acontecerá nessa semana, tá? A partir da definição do Corinthians, aí o staff do Maicon vai procurar o Shakhtar. Não será uma negociação fácil, até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros referente a 2 empréstimos para o Shakhtar. O Shakhtar levou essa
essa pendência para a FIFA, já conseguiu a condenação em primeira instância do Timão. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e agora espera por um posicionamento da Corte Arbitral do Esporte. A tendência é que o Corinthians seja condenado ao pagamento desse 1 milhão de euros. Então, dá para imaginar que não há nenhum interesse do Shakhtar em emprestar o Maicon de novo. Se quiser negociar, vai ter que ser em definitivo. E é possível que o Shakhtar exija, além dos 2 milhões para compra, esse 1 milhão de euros atrasado dos empréstimos, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians, para contar que Memphis Depay foi perguntado, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 contra o Grêmio, se ele fica no Corinthians para a próxima temporada. E dá para dizer que o holandês saiu pela tangente. Dá uma olhada na resposta, abre aspas, não é hora de responder a essa pergunta. E eu me sinto bem, estou focado na Copa do Brasil e no Brasileirão para terminar o ano bem. Tem muitos jogos ainda, então vamos falar sobre isso em outro momento, mas quero alcançar grandes coisas e para esse clube conquistar precisa mudar algumas coisas que só as pessoas que estão aqui sabem do que se trata, fecha aspas. Contei para vocês que o Memphis não tem planos de deixar o Brasil antes do fim do contrato. Seu vínculo no Timão se encerra em junho do ano que vem. Ele, inclusive, está buscando uma casa para morar. Ele fica desde que chegou num hotel 5 estrelas, numa cobertura triplex considerada uma das melhores do mundo. Mas, nos últimos dias, ele andou procurando casas. E uma das casas que ele gostou custa 500 mil reais por mês, somente de aluguel. O detalhe é que o hotel onde ele fica custa 700 mil mensais. Só para completar, registrar também que Memphis, depois de marcar gol contra o Grêmio de pênalti, quebrou um jejum de 3 meses sem balançar as redes com a camisa alvinegra. Seu último gol havia sido em 30 de junho, confronto contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. Terceira vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia ocorrido nessa temporada. O final de semana só não foi melhor porque o São Paulo venceu, se mantendo à frente do Timão. Já o Grêmio acabou por se mostrar ainda mais freguês do Corinthians. São 14 jogos sem vitória contra o Corinthians, com 4 derrotas e 10 empates. Saideira sobre o Timão, os empresários de Fabrício Angeleri estão em São Paulo e nessa semana se reúnem com representantes do Corinthians para tentar fechar a renovação do contrato do atleta. O lateral esquerdo tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.